Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e dando continuidade à série que eu estou falando sobre livros para se estudar música, né? Nos vídeos anteriores eu trouxe alguns livros do Almir Shediac, né? Relacionados à harmonia. Bom, e como eu tinha comentado, eu vou trazer aqui hoje algumas indicações de livros para se estudar teoria musical, tá? Bom, mas antes de falar desses livros, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Faça o seu comentário, compartilhe com quem tem interesse nesse tipo de assunto. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser estar adquirindo as obras ou algumas dessas obras, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu trouxe aqui 3 autores diferentes para se estudar a teoria musical. Bom, o primeiro é Oswald Lacerda, tá? Teoria Elementar da Música, que é esse livretinho aqui, tá? É uma edição mais antiga, mas como eu disse, aqui trata-se de estudar a teoria musical de forma tradicional, que não é a ideia, por exemplo, como eu disse, dos livros do Almir Shediac, né, que apesar de trazerem informações relacionadas à teoria musical tradicional, clave, etc., né, as notas musicais, aqueles livros lá do Shediac não são livros direcionados à teoria, tá? Que é o contrário desses livros aqui. Porém, esse livro aqui, especificamente do Oswald Lacerda, ele é um compêndio, ou seja, ele vai trazer os assuntos de forma mais resumida, tá? Então, ele vai trazer aquelas questões tradicionais, tá, da teoria musical, a clave, pentagrama, figuras, notas, intensidade, altura das notas, as noções de intervalos, tá, tons, semitons, como qualificar os intervalos, algumas questões dos modos, escalas exóticas. Porém, como eu disse, aqui ó, vou citar simplesmente um exemplo para vocês aqui. O modo menor, ele traz de forma resumida, tá? Então assim, como eu disse, ele vai falar de onde surge a escala menor, surge do sexto grau da escala maior, enfim, etc. Vai mostrar a questão da armadura de claves e tudo mais. Porém, ao contrário também daquele livro que eu trouxe do Ian Guest, ou os próprios livros do Almir Shediac, ele não traz aqui, por exemplo, exercícios com resoluções, como aqueles livros que eu mostrei nos vídeos anteriores, tá? Como o próprio título diz, ele é um compêndio de teoria musical. Então, se você está querendo ter noções básicas de teoria, eu diria que esse aqui é semelhante ao Bona, com a diferença de que o Bona ele é direcionado ao solfejo musical. Então ele também hoje tem uma edição direcionada à Igreja Congregação Cristã, com os seus hinos, os exercícios e os hinos, etc. Mas tem aquele Bona tradicional, que tem essas noções básicas, né? Mas, por exemplo, aqui quando ele vai falar de uma escala dos modos, ele não vai falar assim, qual o acorde característico do modo frígio, a escala maior, ou frígio com sexta, né? Da escala, o segundo modo da escala menor melódica. Ele não vai trazer esses acordes característicos, ele simplesmente vai dar aqui escalas exóticas, harmônica, cigana, mas, por exemplo, ele não vai trazer quais os acordes gerados pela escala menor melódica ou pela escala cigana. Como eu disse, ele é um livro de teoria, um compêndio de teoria musical, né? Porque, claro, extrair os acordes da escala já vai estar direcionado ao estudo da harmonia. Por isso que eu também disse em vídeos anteriores e também nos comentários do primeiro vídeo do Almir Shediac que dificilmente
não me lembro de um livro completo, digamos assim, onde vai reunir de forma completa e abrangente a harmonia e a teoria. Bom, dando sequência às minhas indicações, eu tenho dois livros aqui, que são dos mesmos autores, né? Que é um curso completo de teoria musical e solfejo, Belmira Cardoso e Mário Mascarenhas. Esses livros aqui, eles, como o próprio título diz, eles são compêndios de teoria musical, mas de uma forma muito mais completa e abrangente, dividido em dois volumes. Então eles vão abordar tanto a questão da teoria quanto a questão do solfejo, tá? Então vai estar muito mais, vai estar trazido de forma muito mais detalhada, tá? Então esse, além de ele tratar do assunto teoria musical de forma mais profunda, ele vai trazer aqui os questionários, tá? Os exercícios que você mesmo pode resolver, né? Aqui alguns eu resolvi no próprio livro, outros eu resolvi num caderno, consigo um caderno, tem ditados musicais, porém, aqui também você não vai ter, infelizmente, pelo menos não nesses volumes, tá? Como o Ian Guest traz, os exercícios e as resoluções, e o Almir Shediac também, principalmente no primeiro volume, ele vai trazer alguns exercícios com resoluções relacionadas aos acordes. Esse aqui pode ser que você consiga as resoluções na internet, mas no livro em si não tem as resoluções. E aí, ele é de forma sequencial, então para cada capítulo ele vai ter os exercícios relacionados àquele capítulo, por exemplo, e aí ele vai trazer, por exemplo, leitura rítmica. Então, às vezes no mesmo capítulo vai trazer leituras em clave de Fá e Sol, por exemplo, aqui exercício 142 e 143. Então, o primeiro exercício no compasso ternário, né, 3/4, o 142, um 2/4, e aí clave de Fá, tá? Quarta linha, e o 144, o 141, 142, 143. O 144 já é um exercício no compasso binário na clave de Sol, né? Solfejo a duas vozes. Então, esse livro aqui, por exemplo, ele vai, vamos supor que a pessoa é professora de teoria musical e ela quer trabalhar, professora de teoria musical, numa turma em que tem instrumentos em clave de Sol, em clave de Fá, enfim, ele vai trazer essas abordagens que não é um livro direcionado, por exemplo, como se fosse para guitarra, que teria a clave de Sol, ou violão, ou violino, né? Enfim, e aí, como o próprio título diz, trata-se de um curso completo, tá? Então vai trazer, inclusive, questões de modulação, enfim. E aqui, como eu disse, ele trata-se de um livro de teoria de forma mais geral. O que eu quero dizer? Ele não é direcionado para um instrumento. Então, por exemplo, se você for um estudante de violão ou de guitarra, no sentido popular, então você vai ter que saber transpor a questão da leitura musical para o seu determinado instrumento. Então, por exemplo, exercício 109, um compasso composto, 6/8, né? E aqui tem a cada pentagrama desse exercício 109, ele traz as mudanças de compasso. Compasso composto, então 6/8, 9/8, um 12/8, um 6/8. Então ele vai mudando a cada pentagrama. Então o livro vai progredindo, né, na dificuldade dos trechos, mesclando teoria musical e solfejo, tá? Mas como também trata-se de um livro de teoria, né, e solfejo, ele está delimitado a esse assunto. Então, a questão, como eu disse, que tem nos livros, por exemplo,
do Almir Shediac, onde tem os acordes, a extração das tríades, das tétrades, os tipos de tríades e tétrades mostrados no violão, etc. Esse livro aqui não aborda, ele é, como eu disse, um livro de teoria tradicional que vai servir para todos os instrumentos musicais. A minha terceira indicação seria o Teoria Musical do Bohumil Med, que é esse livro aqui extremamente tradicional, tá? No ensino da teoria musical aqui no Brasil, tá? É um livro, como eu disse, mais antigo, com um vocabulário mais antigo. É o tipo de livro que eu gosto, tá? Mas também, como eu disse, teoria musical, tá? Vai tratar de parte de harmonia, tá? Então ele vai trazer acordes com quinta alterados, acordes de quinta, mas também as escalas artificiais, acordes de 4 vozes, acordes de sétima alterado. Só que, como eu disse para vocês, ele é um livro de teoria geral. Então vamos supor, essa questão dos acordes alterados, enfim, quintas alteradas, ou os outros tipos de acordes que vocês vão encontrar aqui, eles vão servir para qualquer instrumento. Vamos supor que você toque teclado, violão, piano, tá? Ele é, digamos assim, ele é um livro menos prático, vamos dizer assim. Como a minha referência que eu estou dizendo são os primeiros livros que eu trouxe relacionados ao Almir Shediac, se você quer tocar um instrumento e não descer tanto aos meandros, o livro do Almir Shediac, se você toca violão, guitarra, enfim, ele é mais recomendável que esses livros aqui, tá? Mas, se você quer se aprofundar, quer estudar a questão dos sons, esse aqui, ele é mais profundo, mas a forma de escrita dele se parece bastante com o Bona, tá? Então, ele vai se aprofundar nas questões do diapasão, das frequências, das notas. Então, ele por exemplo, a questão do andamento, o que é um andamento lento, o que é um andamento médio, qual que é mais ou menos esse andamento, aquela questão de qual andamento é um arco, um argueto, um andante. Traz também a questão dos modos, por exemplo, mas, como eu disse, não é um livro que vai direcionar para guitarra. Quais as notas características desse modo, nesse acorde, etc, etc, etc. Ele vai trazer. Quais são os modos que eles chamam de litúrgico? Dórico, frígio, iônico, tal, tal, tal. Beleza. Como que se fala, né, dos modos dessa forma mais teórica, sem trazer aquela associação, como eu disse, que outros livros vão trazer associação à questão prática, tá, dos modos. Mas, como eu disse, como eu estudo música há algumas décadas, eu tenho vários livros às vezes sobre o mesmo assunto, justamente porque cada autor, de acordo com a proposta do livro e seu interesse, vai direcionar ali, tá, a escrita do livro. Então fica aqui as minhas indicações, né, do Oswaldo Lacerda, o do Mascarenhas, que é esse curso aqui, tá, e o do Bohumil Med. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.